pessoal, tudo bem? Meu nome é Iris Figueiredo, eu sou autora dos livros Confissões Online e Dividindo Mel, e hoje eu vim falar pra vocês sobre a jornada do herói. Você já ouviu falar sobre isso? A jornada do herói, ela foi pensada por Joseph Campbell, que ele estava analisando os mitos gregos e tal, e de repente ele percebeu que todos eles seguiam uma estrutura comum. Todos os heróis passavam pelas mesmas etapas até vencer aquela jornada dele. Aí esse cara aqui, que é o Christopher Vogler, autor de A Jornada do Escritor, pegou aquela estrutura que o Joseph Campbell criou para analisar mitologia e transformou em uma estrutura para você criar o seu texto, para você escrever. Muita gente usa essa jornada para estruturar a história que está escrevendo, e outras pessoas usam só para análise, e outros, como eu, só usam para conhecimento, para saber tá ali, se um dia eu precisar, eu vou pegar aquela ideia. Mas não é uma coisa que eu particularmente gosto muito, mas tem muitos autores que escrevem baseados na jornada do escritor. Um exemplo disso é o Eduardo Spohr, ele usa muito a jornada do escritor. No curso de escrita criativa que eu fiz com a Socorro Racioli, ela explica bastante sobre a jornada do escritor. E eu acho que, assim, quem quer escrever deve ler esse livro, mesmo que seja pra dizer, isso não funciona pra mim. Muitos autores que costumam estruturar a história, eles seguem um pouquinho a base da jornada e também a construção de personagens que tem nesse livro aqui, que ele fala bastante sobre vários tipos de personagem. Essa jornada, ela tem 12 etapas. Eu vou falar pra vocês sobre cada uma delas, eu não sei elas de cor, apesar de saber o que cada uma delas significa, e eu vou dar uma lida aqui. Esses 12 estágios, o primeiro deles é o mundo comum, ou seja, onde o personagem está. Aí é o chamado aventura, é o segundo estágio. Esse estágio é quando vem alguém ou alguma coisa acontece e ele precisa sair do lugar, do mundo comum onde ele tá, e viver uma aventura qualquer. Aí geralmente tem a recusa do chamado. A recusa do chamado é quando ele percebe que ele não quer fazer aquilo, mesmo que ele precise, ele não tá afim. E aí chega o mentor pra dizer pra ele assim, você não tá afim, mas você vai. E vai fazer aquela coisa iluminada que vai falar pra ele ir pra bem longe e seguir a aventura dele. Então ele vem e atravessa o primeiro limiar, que é quando ele sai do mundo comum e parte para a aventura. E aí dentro da aventura ele vai enfrentar provas, ele vai fazer aliados e ele vai fazer inimigos também. E aí ele vai se aproximar da caverna secreta, que é onde está a recompensa dele. Essa caverna secreta é quando ele tá quase lá, mas ainda falta um pouquinho, tem um desafio para ele vencer ali na frente. E aí esse desafio é a aprovação. Ele passa pela aprovação, ele vence a aprovação e ele pega a recompensa. E aí ele acha que já acabou, já venceu, já tá tudo certo. Quando ele pega a recompensa, ele acha que já acabou e ele vai voltar pra casa. Mas, querido, no caminho de volta acontece um problema. E aí quando ele acha que tá quase lá, na verdade, não tá. Alguma coisa derruba ele e aí vem a ressurreição, que é quando ele renasce ou quando ele tem uma epifania e volta e consegue resolver um problema que aparece no meio do caminho, quando ele cria forças, quando ele começa a acreditar em si mesmo e tal. E aí chegou nessa parte, bem no finalzinho, aí vem o retorno com o Elixir, que é quando ele volta com aquilo que ele foi procurar. Seja autoconfiança, seja uma espada, seja o anel, seja qualquer coisa. Ele voltou com aquilo que ele foi procurar. Pode ser um objeto, pode ser algo figurado, pode ser encontrar a si mesmo. Bom, aí a gente tem esses 12 estágios e eles são divididos em 3 partes. O primeiro ato é o ato da separação, que assim, ele tá no mundo dele e ele precisa se separar daquele mundo. Aí vem o segundo ato, que é a maior parte do roteiro ou do livro, que é onde a ação acontece. E esse segundo ato ele é dividido em 2 partes. A primeira é a descida e a segunda é a iniciação. A descida é ele lá, depois que ele recusou o chamado, ele seguindo o caminho dele, e a iniciação é ele chegando mais próximo ao objetivo dele, aprendendo, se esforçando. E aí o último estágio é o retorno. Depois que ele conseguiu lá na iniciação cumprir o objetivo dele, ele vai voltar pra casa e vai acontecer aquilo tudo de sofrer e teve a queda, reergueu e tal. Essa jornada ela pode ser bem mais complexa do que isso, porque cada tópico desse se divide em vários outros. Então se você quiser conhecer bem isso, é bom ler o livro, né? Porque ele vai te explicar melhor do que eu, melhor do que um videozinho. E assim, se você analisar os heróis da mitologia, é muito fácil identificar cada coisa dessas. Todos esses elementos estão presentes nos mitos de formas diferentes. Pode ser que eles aconteçam nessa ordem que eu falei, pode ser que não. Pode ser que ele aconteça em outra ordem, mas isso não é relativamente um problema.
o fato é que os principais itens se encontram lá, mesmo que nem todos. E como Christopher Vogler ele criou uma estrutura mítica em cima disso, ele pegou a estrutura e destrinchou e falou assim, você vai... Tudo que o Joseph Campbell estudou sobre os mitos, ele pegou aquela estrutura, destrinchou e falou que você pode construir uma história assim. Só que eu não acho que é bem assim, tá? Eu acho que é importante você ter o conhecimento da jornada do herói, mas não pode ficar preso a ela. Porque muita gente ela vai estruturar a história em cima da jornada do herói e aí acaba ficando engessado. Eu gosto de usar a jornada do herói de uma certa forma. Escreve o primeiro rascunho, eu acho que é mais válido. Escreve o primeiro rascunho do jeito que vir na sua cabeça. E na hora da revisão, você vai corrigir os problemas pensando na jornada do herói, pensando na estrutura mítica. E a jornada do herói ela serve para qualquer história, seja de ficção científica, fantasia, distopia, contemporâneo, ela se encaixa. E dentro desse livro tem vários exemplos sobre isso. Mas existem escritores que estruturam assim e a história não fica maçante, não fica apertada. Mas é um bom conhecimento para você guardar, para você ter. E pra você saber, se você é escritor, você precisa conhecer isso, mesmo que você nunca vá usar. Mesmo que seja pra dizer, eu nunca vou usar isso. É importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. E se você curtiu, curte, compartilha, comenta. E é isso. Beijo, até a próxima. Lembrando que na Bienal de São Paulo eu estarei todos os dias no estande da editora Generale, Évora. E vai ficar em frente à praça de alimentação, então vai ser bem fácil me achar. Então vai lá me ver. Tchau!